trajeto maçante, passo de elefante. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Don't blink, just think and link. Don't blink, just think and link. Conteúdo em formato vertical horizontal. Don't blink. Estático play transforma o normal. Don't blink. Ninguém pisca, mais serviço e experiência. Ninguém pisca, benefício e oportunidade. Ninguém pisca, sem mesmice, sem inércia. Ninguém pisca, nas rotas da sua cidade. Ninguém pisca. Eletromidia Urban Connections. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Estamos todos aqui ansiosos para apresentar para vocês o Tomorrow Eletromidia. Hoje vamos exercitar o que ainda está por vir, o futuro do OH e como ele pode impactar a vida das pessoas a partir de uma nova forma de interação delas com a cidade e com as marcas. Vamos falar de como conteúdo, serviços e experiências podem tirar as pessoas da mesmice, sabe? Daquele piloto automático diário do seu caminho. No meio da correria de todo dia, temos o desafio de criar uma forma de comunicação com empatia e leveza entre o público e sua marca. Vamos falar do amanhã. Nós, aqui na Eletromidia, assumimos esse compromisso de pensar o amanhã com nossos clientes e parceiros. Queremos mostrar para vocês nossos projetos e dividir nossa experiência criativa. E queremos que, ao final do nosso encontro, vocês se sintam provocados a experimentar o novo com a gente. Topam? Antes da gente começar, quero passar 2 recados muito importantes. Nesse ano tão atípico e desafiador para todo mundo, realizar um evento também requer cuidados diferentes, vocês sabem. Estamos aqui cumprindo todos os protocolos e orientações da OMS. Toda a nossa equipe está protegida para levar, da melhor maneira possível, esse conteúdo para vocês. Muito importante a sua participação, hein? Na tela de transmissão, vocês vão ver que tem um box onde você pode deixar sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, seu elogio, e o nosso time vai ter o maior prazer de responder. Agora vamos lá. Todos preparados? Para começar, quero chamar aqui o Eduardo Alvarenga. Edu! Tudo bem, Brenda? Tudo ótimo, a palavra é sua. Muito obrigado, muito obrigado. Que legal, que legal. Bom, pessoal, eu começo aqui contando para vocês de onde a gente está transmitindo. A gente está transmitindo do que a gente chama de Eletromidia Studio, que é basicamente uma arena multimídia que a gente criou durante esse período pandêmico para ficar próximo do mercado publicitário no momento que todo mundo estava distante. E que a gente tinha muita coisa para contar, muita coisa para viver, muita coisa, inclusive, para capturar do mercado, dado que a gente, durante esse período, a gente fez a transição, a junção de Elemídia e Eletromídia. Super desafiador, cheio de novidade, foi super importante essa arena para a gente manter o diálogo com a indústria. E a gente teve a ideia, vamos fazer o Tomorrow do nosso estúdio. Eu espero que vocês gostem. Eu começo esse nosso bate-papo hoje aqui, dividindo com vocês uma coisa muito importante que está escrito na minha geladeira, né? Aquela coisa assim, que te leva toda manhã a acordar e vir com toda a força, e que muito me anima nesse negócio, que me deixa super animado com as perspectivas, a gente tem a chance de transformar os espaços em experiências muito mais imersivas para as pessoas. E a gente acha que com essa transformação dessas experiências, a gente transforma as cidades, e com a transformação das cidades, a gente constrói uma sociedade diferente. E aí, quando a gente olha para o que a gente vem fazendo, é tudo incrível, a gente tem um orgulho enorme do que a gente construiu, mas a gente tem a sensação clara de que a gente está arranhando a superfície. Tem muita coisa para se fazer, mas muita coisa mesmo. E aí, a gente não faz, obviamente, não aproveita todas essas oportunidades sem vocês. E aí, a gente estava aqui refletindo, foi um ano desafiador, um ano que a gente foi impactado diretamente, é óbvio, nós somos o Out of Home, uma mídia fora de casa, no momento que as pessoas estão em casa. E aí a gente aproveitou esse momento, enfim, para olhar para dentro de casa, abrir as gavetas, olhar para a tecnologia, olhar para a inovação, olhar para o que está sendo feito no mundo,
que tem de processo criativo sendo feito, como é que estão se dando as novas formas de viver nas cidades. E aí, com toda essa inspiração, a gente falou, a gente precisa dividir isso com o mercado. A gente precisa criar um evento para disciplinar, para organizar, para criar a narrativa de tudo que a gente está aprendendo. É quase que uma responsabilidade nossa com vocês dividir o que a gente tem aprendido. E esse foi o espírito que a gente criou, o Tomorrow, e que a gente espera que vocês realmente se inspirem, que vocês aprendam, que vocês abaixem a guarda, repensem a forma como vocês imaginem as interações das marcas e as conexões com a cidade. E aí, assim, nosso maior objetivo hoje aqui é que vocês saiam inspirados para construir o futuro dessa indústria com a gente. Muito obrigada, Edu. É isso que queremos aqui, provocar e chamar vocês para criar com a gente esse amanhã, o novo, o transformador. E sabemos que as cidades e as pessoas não são mais as mesmas. E o OH também tem que ser diferente, né? É exatamente assim que pensamos aqui na Eletromídia. Aqui, a gente sempre se pergunta, o que podemos construir de novo para o amanhã? E eu já sei quem vai ajudar a responder essa pergunta. Guerreiro! Bom dia, Brenda. Bom dia! Seja bem-vindo. Guerreiro, o que podemos construir de novo para o amanhã? Que bom. Excelente pergunta, Brenda. Bom dia a todos, nossos clientes, amigos, agências, toda a indústria do Out of Home. São quase 2.000 inscritos participando desse nosso evento. Bem-vindos ao Tomorrow Eletromídia. Um evento que foi preparado com muito carinho e muita dedicação pelos nossos times de marketing, comercial, tecnologia, pesquisa, criação e sustentabilidade. Esse contexto que a Brenda e o Edu comentaram foi exatamente o trilho do nosso pensamento. Esse é nosso exercício diário, criar alternativas, rotas, diferentes caminhos e, sobretudo, como podemos transformar as cidades e a vida das pessoas que circulam diariamente nelas. E como companhia, a gente se provoca muito e tem sempre o desafio de ir além, de buscar mais. Extrapolar as regras que às vezes nós mesmos inventamos. Como romper essas fronteiras? O que nós vamos ver aqui hoje é sobre dar espaço para a criatividade. Afinal, se tudo aquilo que é fora de casa é um universo ilimitado, não dá para a gente pensar sempre o mesmo. O nosso objetivo de hoje é iniciar conversas diferentes. Vocês, clientes, agências, têm que nos provocar para sair da mesmice e utilizar o OH como uma ferramenta de transformação, trazendo mais vida e sorriso para as cidades. Esse é o poder do OH. E por isso, nós organizamos esse evento e convidamos um time talentosíssimo para apresentar o que a gente tem certeza de que cada vez mais será um dos importantes pilares de construção e de crescimento da nossa indústria. E também vai promover a maior transformação dos grandes centros urbanos. Esse é nosso convite a vocês que estão aqui com a gente. Permitam-se se inspirar no que vamos trazer aqui, para juntos irmos além. Olha, nós já fizemos esse exercício com algumas pessoas e o resultado foi bem bacana. E desse bate-papo eu tenho certeza que irão brotar muitas ideias e abrir dezenas de oportunidades. E para começar essa conversa, ou melhor, essa jornada, eu queria chamar o nosso diretor comercial, Gustavo Silva. Gu, bola contigo. Tudo bem, Gu? Bom dia. Bom dia, Alê. Bom dia para todos. Vamos dar início aqui nesse dia maravilhoso. Vamos começar com o Marketplace Eletromídia. Pessoal, o tempo está cada vez mais escasso. As pessoas correm cada vez mais e mais. A sobrecarga de tarefas na rotina também é crescente. E não existe caminho mais eficiente que otimizar o tempo e aproveitar as fases da nossa jornada diária, para agrupar essas tarefas. O início da nossa provocação, já que o nosso tempo está cada vez mais escasso, é criar uma relação diária com os nossos usuários, passando por conveniência, praticidade, comodidade e muita oportunidade. Mas de que forma? Qual é o formato para isso? Gerando um novo ecossistema
com foco em 2 pilares importantes: o consumidor, a indústria e o varejo. Vamos ao encontro da necessidade do consumidor. Pontos de venda, como itens de cotidiano, oportunidades e até mesmo compra por impulso. O consumo que já era com a pandemia gerou novos hábitos, mudanças culturais no varejo, acelerando essa pluralidade. 92% das empresas reinventaram o seu modelo de negócio. Já 75% dos varejistas passaram a vender online, por lojas virtuais ou por meio mais simples, como o WhatsApp, ou conectando algum marketplace, assim como o iFood, o Mercado Livre. 13% da população fez compra pela internet, pela primeira vez nesse ano. E 70% da população pretende comprar mais online, mesmo com a retomada do comércio. E agora, mais do que nunca, temos a tecnologia a nosso favor. Vamos potencializar canais de venda, expandir esses canais ou até mesmo criar novos canais de venda. Um canal de venda direto para os nossos usuários da nossa plataforma. O Marketplace Eletromídia passa por 3 etapas importantes. O primeiro é o nosso publicador de ofertas, uma ferramenta muito parecida com as plataformas de publicação web, gerenciamento e autonomia para o anunciante e agência. São 3 passos muito simples e objetivos. O primeiro, o login. O segundo, a composição da vinheta. E o terceiro, o gerenciamento das ofertas. O resultado será a publicação das ofertas em todo o Marketplace, distribuídos em nossa plataforma, que conta com mais de 39 mil pontos de contato, com vantagens muito interessantes: mensagens segmentadas, dinâmica, customizadas, geolocalizadas, com baixo custo operacional. Como o exemplo que vocês estão vendo agora. O segundo são os pontos de venda digitais, compostos por MUBs digitais exclusivos, com mockups no entorno, ofertas dinâmicas na tela e infos de como usar em suas laterais. Tela interativa, mais uma maneira atrativa e diferenciada de apresentarmos as nossas ofertas aos usuários. Como se fosse um grande, realmente, uma grande prateleira. E o terceiro, gôndolas digitais compostas por painéis de LED de altíssima definição, transformados em verdadeiras prateleiras digitais por toda a nossa plataforma de transportes. Metrô em São Paulo, CPTM, metrô no Rio de Janeiro, Supervia, VLT, metrô de Salvador. É um canal extremamente poderoso para que a gente possa trocar as ofertas a todo momento. Imaginem que de manhã, no trajeto para o trabalho, você percebe que faltou o chocolate para o seu filho. Passando pelo trabalho, você já compra esse chocolate e no outro dia de manhã, quando você estiver em casa, ele já chegou. Você não vai precisar sair de casa para fazer esse tipo de compra. E mais do que isso, essa plataforma ela é tão dinâmica que, ao perceber que o estoque acabou, a gente automaticamente troca de produto. Ela tem essa conexão com toda a plataforma de vendas que já está disponível, principalmente na web. Isso se carrega para vários segmentos. Olha que legal isso aqui. A gente pode destacar, por exemplo, uma oferta do dia. E aqui, imagine que isso aqui é um painel, um grande painel de LED. E a gente pode ocupar esse painel todo com uma única oferta. Então, realmente, é uma ferramenta muito poderosa, inclusive, que a gente pode trabalhar em diversos momentos do dia. Vamos imaginar que hoje é uma quarta-feira, dia de jogo. Então, os amigos se reúnem. De manhã, a gente vai lotar isso aqui de ofertas relacionadas a um evento como esse, como cerveja, carne para o churrasco, salgadinho. E assim vai. E aqui, esse é o legal dessa ferramenta, que a gente consiga fazer dela uma ferramenta muito dinâmica. O terceiro ponto é uma etapa também muito importante desse processo, que é a logística. O que nós propomos? Pick-up points para poder fazer a retirada desses produtos dentro desses mesmos ambientes. Uma outra estratégia é a gente adquirir lockers para poder fazer a retirada de produtos, como, por exemplo, produtos não perecíveis, aparelhos celulares, eletroeletrônicos. Tem também o convencional, que é o entrega em casa. E o mais legal de todos, talvez. Se você estiver indo para a casa de um amigo fazer um happy hour, você pode comprar o vinho e pedir para entregar na casa dele. Então, essa ferramenta ela é muito dinâmica e traz para a gente um mundo de possibilidades. Para fecharmos,
vamos recapitular tudo aquilo que a gente já vem provocando. Marketplace Eletromídia é um canal de vendas diretos no dia a dia das mais de 15 milhões de pessoas que passam pelo transporte todos os dias, com benefícios claros aos 2 elos da cadeia. Para o anunciante, criação de novos momentos de compra, mais possibilidade de venda e mais ainda proximidade com o consumidor. Para o usuário da plataforma, mais ganho de tempo, muita comodidade, mais praticidade, conveniências e oportunidades. O jeito de comprar nunca mais vai ser o mesmo. E seguindo muito essa temática de transformação, eu quero chamar o meu grande parceiro, Rafa Gimenez. Rafa, chega mais aí, parceiro. Sensacional, Gu. Parabéns. Bom dia. Estou aqui hoje para falar de um projeto de conteúdo inédito, feito em parceria com a CNN. Mas antes de contar desse projeto, gostaria de falar um pouco mais da nossa plataforma de conteúdo e o quanto ela vem se tornando mais relevante nessa era onde a audiência é cada vez mais fragmentada, em um mundo que se tornou multiplataforma, e é exatamente nesse cenário que conteúdo de credibilidade vem ganhando cada vez mais protagonismo. Para trazer conteúdo relevante e de qualidade para a nossa audiência, em todos os micromomentos do dia, sejam nas nossas verticais de transportes, elevadores, aeroportos, rua ou mesmo nos shoppings, nós contamos com mais de 100 parceiros de conteúdo na nossa grade editorial, onde o objetivo aqui é sempre trazer informações que possam, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas ao longo das suas jornadas diárias. E olha que legal esse dado. 90% da nossa audiência consideram que trazemos informações confiáveis. Isso é reflexo de um trabalho impecável do time de jornalismo da Eletromídia, que faz toda a curadoria desse conteúdo, garantindo, inclusive, uma plataforma 100% brand safety para todas as marcas que estão com a gente. Enfim, a nossa ambição não é ser só uma empresa de telas, até porque as telas não conectam, as telas não conversam, as telas não emocionam. Mas histórias e informações, sim. Mais do que informar, nós queremos conversar. E já que o assunto é uma boa conversa, nada melhor do que plugar o time da CNN para contar um pouco mais sobre essa nossa parceria inédita. A CNN não poderia ficar de fora desse grande projeto, então queremos contar para vocês a respeito dessa parceria inédita em 2021. Vamos entrar na rotina diária de milhões de pessoas que são impactadas todos os dias por informações relevantes por meio da entrega de conteúdo em centenas de pontos das grandes cidades. Para muitas dessas pessoas, o contato com a primeira informação do dia é feito nos deslocamentos, em elevadores, estações ou vagões de trem ou metrô, shoppings, aeroportos ou nas ruas. E é exatamente aí que estaremos. Vamos levar a todos notícias importantes, relevantes, que impactam no dia a dia dos brasileiros. E nas nossas telas, na TV e nas plataformas digitais, vamos dar voz à população com flashes ao vivo, que vão trazer mais interação e engajamento com o nosso conteúdo. Uma dessas ideias é a CNN no caminho. Vamos levar o nosso estúdio para as estações de metrô. Queremos aproximar o público do nosso jornalismo. Além de transmissões dos telejornais, programas de rádio e gravações de podcasts, teremos um especialista a respeito de um tema para responder dúvidas dos usuários do metrô. E os assuntos que estão bombando no dia, o que os internautas chamam de Trending Topics, temos uma ideia para isso também. Telas interativas serão posicionadas em locais estratégicos de grande movimentação de pessoas. E através de um QR Code, esse público vai ter acesso às notícias em seus próprios smartphones ou tablets, ficando totalmente antenados com as informações de última hora. Tudo isso com a qualidade e a credibilidade que você já conhece. Uma oportunidade de ter por todos os lugares a CNN, líder em independência. Que projeto incrível, Mona Lisa. Fica aqui o nosso agradecimento ao todo o time da CNN por terem acreditado nesse projeto, em especial ao Xisco.
Eu não tenho dúvidas que é só o começo de uma grande história que nós vamos construir juntos com a presença de uma marca patrocinadora nesse projeto que é de fato espetacular. A Mona Lisa contou do CNN no caminho, e é isso mesmo. Nós vamos levar os estúdios da CNN, junto com a sua marca, para as nossas estações de metrô, para dentro dos aeroportos, porque o nosso compromisso é melhorar a rotina das pessoas que convivem com a gente todos os dias. E aqueles assuntos mais comentados do dia? Nós vamos trazer para a nossa audiência um formato inédito com as notícias mais importantes do dia. Um formato similar a um retrato dinâmico digital, a um mosaico que vai ser espalhado pelas principais estações da cidade e sempre trazendo as principais pautas do dia. Esse mesmo formato vão estar disponíveis nas portas de plataforma do metrô, um grande painel de LED com as principais notícias do dia em real time e sempre rodiziando com a marca patrocinadora desse projeto. E como objetivo, o nosso objetivo é dialogar com toda a nossa audiência, nós temos aqui mais um formato inédito, que é o CNN Responde. As pessoas vão poder enviar suas dúvidas, comentários sobre um tema específico, como política, esportes, economia, tecnologia, e essas perguntas serão respondidas pelos colunistas da CNN e veiculadas nas telas da plataforma da Eletromídia, sempre com a presença da marca patrocinadora. Por último, e não menos importante, teremos também o CNN Explica para fechar esse grande projeto. Todos os dias, os assuntos mais comentados no Brasil e no mundo, as Trend Topics, serão veiculadas na nossa plataforma através da tecnologia de QR Code, onde as pessoas vão poder baixar todos esses conteúdos na íntegra e ter acesso a uma série de outros conteúdos exclusivos. Nós, da Eletromídia, estamos super felizes com este projeto e nós não temos dúvidas que nós estamos dando um passo, um grande passo, quando o tema é conteúdo. Obrigado mais uma vez pela presença e desejo a todos vocês um 2021 incrível, cheio de saúde. Bom dia. Está esquentando, hein, pessoal? Vamos seguir mostrando outros projetos onde as conexões vão se mostrando mais e mais reais. Transformar os ambientes, os caminhos por onde passamos, está no nosso DNA. Criar momentos surpreendentes para o usuário é o nosso objetivo em cada projeto. E é por querer despertar sentimentos, memórias e conexões com quem transita pelas cidades que a Eletromídia busca sempre estar um passo à frente na relação com as pessoas. E eu vou chamar aqui para a nossa conversa o Jued. Ele vai mostrar como o time EletroConnect pode ressignificar os espaços que você já conhece e também apresentar possibilidades que você desconhece. Jued, pode chegar! Oi, Brenda. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, gente. Tudo bem? Uma alegria estar aqui hoje, dividindo um pouco dessas experiências e de como a Eletromídia vem enxergando essas conexões, essas sensibilidades, as conexões com as cidades, com as pessoas e a nossa forma de se posicionar e entender com esses projetos de experiência. E, particularmente, hoje, eu vou falar aqui do projeto de Name Right. O projeto de Name Right é um projeto que eu gosto bastante, particularmente. A gente tem uma relevância muito bacana nesse negócio. Ele traz ineditismo, ele traz vanguarda, e a gente vai falar aqui um pouco agora, nos próximos slides, de como a gente enxerga o Name Right dentro da nossa plataforma. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de Name Right que já acontece no mundo, né? A gente tem, por exemplo, ali a estação do banco do Barclays Bank em Nova York, que fica perto, inclusive, do centro deles, do headquarter deles em Nova York. A gente tem, por exemplo, a estação da AT&T, que fica na Filadélfia. A gente tem a estação de Buxton Water, que é uma água da Nestlé, que fica em Londres. Então, fora do Brasil, o Name Right já é uma realidade, né? E o que é bacana aqui ainda? A gente não tem name right ainda nos transportes. A gente ainda é um território ainda a ser explorado, né? O que a gente tem no Brasil hoje é uma associação de uma marca, uma associação geográfica. Então, por exemplo, a gente tem a estação Corinthians-Itaquera.
A gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, a estação VLT Aquarrio, do Aquarrio. Então, a gente tem essa associação por geografia. A gente não tem ainda um senso de pertencimento. O que é que dá para isso para a gente? Dá um senso de pertencimento muito bacana e a gente tem um belo de um greenfield para poder explorar, né? E qual é o grande objetivo disso, né? A gente tem essa oportunidade de ressignificar, né? Como esse cenário ainda está sendo construído, a gente tem uma chance muito bacana de iniciar uma história, de ter um senso de pertencimento, de apropriação, onde a gente conecta as marcas, né, com as nossas estações e com a sociedade como um todo, né, com os usuários. E como é que a gente vê essas oportunidades para se apropriar de uma marca, né? A gente tem isso muito claramente de você, por exemplo, pegar uma marca e ela ter perto de uma sede de uma empresa, né? Ela tá associada também a pontos turísticos, a você ter grandes equipamentos também associados. O name right é uma estação. Você pode colocar, inclusive, hospitais, você tem faculdades, você tem centros de ensino. Você pode associar a questão do name right a você ter um grande referencial ali próximo àquela estação, né? E aqui o que é que acontece, gente? Aqui, de fato, a gente marca o território, né? Aqui, de fato, a gente coloca ali um PIN e oficializa da legitimidade desse negócio, do name right, na nossa plataforma, né? É ali quando você, de fato, tem aquela concretização desse projeto no mapa da cidade, né? E aí você começa a ter uma exploração a partir disso, com todo o território que você pode fazer de apropriação do name right nas estações. E aqui, gente, eu sou suspeito para falar, a gente trouxe apenas como exemplo a estação do Maracanã. Particularmente, eu tenho um carinho especial por essa estação. Ela fica no Rio de Janeiro. O Maracanã, como todo mundo sabe, é um dos estádios, é o estádio mais icônico do Brasil, é um dos estádios mais importantes do mundo. O Maracanã, que por ano recebe cerca de 60, 70 jogos, além de uma gama vasta de shows, concertos, feiras, espetáculos, eventos. E a gente tem uma conexão muito interessante do Maracanã, que ele se conecta conosco tanto pela Supervia, que é o sistema ferroviário do Rio de Janeiro, quanto pelo metrô do Rio, que é o sistema de metrô. Então, ele tem uma conexão muito interessante. Essas duas estações juntas, por exemplo, elas somam mais ou menos 40 a 50 mil pessoas por dia. É um número bem representativo. E as duas estações, elas desembocam dentro do Maracanã. Uma pelo lado direito, outra pelo lado esquerdo, a Supervia de um lado, o metrô do outro. A gente começa a imaginar um pouco como é que fica esse território, como é que fica essa estação tendo uma denominação de um nome de uma marca, né? E aí a gente começa a pensar uma série de coisas. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, para que a gente tenha uma referência e uma noção do que esse projeto de name right ele começa a se concretizar. O bacana disso tudo é que a gente traz o Maracanã apenas como exemplo. A gente pode ter uma pluralidade e uma capilaridade muito grande na nossa plataforma. A gente pode fazer isso no metrô de Salvador, a gente pode fazer isso nas estações do VLT do Rio de Janeiro, a gente pode ter esses projetos aqui associados com o sistema metroferroviário de São Paulo. Então, tem uma série de oportunidades que pode acontecer. Solta o vídeo, por favor, gente. Gente, muito bacana esse vídeo, né? Esse vídeo, ele representa um pouco do que a gente pode transformar nesse universo dos naming rights. Aqui, basicamente, a gente destrincha a questão do naming right em 3 pilares, né? A sinalização, a dominação e a experiência.
rapidamente falar para vocês. A sinalização ela é básica. A sinalização wayfinding ela é o conjunto de identidade visual do key visual das estações. Então, lá vocês vão ver os totens, os móveis, as sancas, os painéis de plataforma, os mapas da estação, o sistema de áudio da estação, a sua marca ela vai ser chamada agora pelo nome da sua marca, e não mais pelo nome da estação que estava ali. Então, toda essa parte de sinalização do Wayfind, para você ter ali uma presença, né, oficial em todo o sistema metroferroviário do Brasil, né, onde você queira se apropriar do name right. O que é a dominação, gente? A dominação é um capítulo mais interessante ainda. A dominação é você ter ali grandes formatos, grandes impactos, é você ter formatos diferenciados, que fujam um pouco só da questão do Wayfind. Então, você pode pegar aquela parede X e se apropriar de um formato diferenciado. Você pode pegar uma escada rolante e ter uma adesivação diferente. Você pode pegar os pilares da estação e contar uma história ali. Então, a dominação parte um pouco para isso. E o mais bacana de tudo, gente, é a experiência. Eu acho que quando a gente fala da experiência, aí é um território, é o limite para a gente. A gente pode ter, com a experiência, uma série de conjuntos, de ações, projetos especiais, interação com o público, conectividade da marca, ações de relacionamento, nas mais diversas formas e segmentos da sua marca. Pode ser na educação, pode ser na cultura, pode ser no entretenimento. Então, a gente tem uma dose muito interessante para a gente poder explorar esse território do name right. É assim que a gente enxerga, é assim que a Eletromídia se propõe a trazer esse ativo, esse equity para dentro da marca de vocês, porque eu acho que isso tem uma representatividade, uma tangibilidade e um intangível por trás disso muito grande. E aí, a gente, pegando um pouco o gancho, né, um pouco da carona disso, a gente faz uma conexão e é quase que uma correlação, né, do que a gente pensa. Então, eu provoco vocês a entender qual é a sua próxima estação. O que você deseja? Quais são seus sonhos ali para realizar e concretizar e uma coisa para chamar de seu, né? Então, eu convido aqui agora o RR, que vai falar um pouco para a gente também dessas experiências, dessas estações do futuro e de como a gente também se propõe a ter esse capítulo aqui dentro da Eletromídia. Chega mais, RR. Fala, Joed, tudo bem? Fala, garoto. Bom dia, Tudo pessoal. em cima? Muito legal essa provocação. E aí a gente exercitou aqui um outro contexto para mostrar o quanto esse ambiente das experiências ele é elástico, né? A gente tem a experiência que está embaixo de um projeto maior, como o Name Rights, numa estação Maracanã, que traz o contexto do futebol, mas a gente tem, não o oposto, mas você tem uma outra direção, um outro caminho de construção para as marcas, para gerar valor para as marcas através da experiência que independe do nome, né? A gente fez um exercício aqui pautado em futuro, né? É difícil a gente tangibilizar em cima de segmentos específicos ou contextos específicos, mas a gente tentou realmente ir muito lá na frente para mostrar o poder de contribuição que essas experiências geram dentro de um ambiente, né? A gente quer transformar essas caixas de concreto com trilhos de metal cinzas em ambientes mais vivos, com mais cor, com mais luz, mais dinâmico. Eu acho que as simulações que a gente tem aqui na sequência traz um pouco disso como inspiração. A gente pegou a estação Moema, Joed. Sabe esse domo que fica para a rua? Incrível. Olha o quanto isso pode gerar uma intervenção. E é quase que atravessar um portal para uma outra atmosfera e você ter um impacto visual muito grande e contribuir muito com a jornada das pessoas. Talvez até com o ânimo delas. Me perdoem aqui, eu vou fugir um pouco do script, tá? Mas eu vejo um negócio desse, essa turma de Rodrigo aqui, eles têm uma capacidade incrível de criar e de conceber, mas o mais bacana disso tudo é que é algo assim inovador, ele tem um organismo vivo dentro desse negócio, e acima de tudo, uma tangibilidade, ele é muito execuível. E eu fico já viajando aqui, como é que a gente pode, como é que seria a gente ter uma projeção aqui para o conteúdo, para o segmento da indústria cinematográfica ou de streaming. Como é que a gente poderia fazer as fibras e o 5G que está chegando na indústria de telecom? É um território muito fértil, gente, para a gente poder explorar.
Então, Rô, isso é incrível. E com base nesse conceito de futuro, a gente vai trazendo experiências para dentro da estação para que ela seja cada vez mais imersiva. Então, o usuário entra na plataforma, ele pega os corredores de acesso, ele tem interações também com projeções mapeadas, e a gente tem, obviamente, que mapear e entender qual é a tecnologia que melhor vai ser aplicada nesse ambiente, mas é muito diferente você estar à frente de um equipamento como esse, ele conecta muito mais, ele impacta muito mais, a gente pode desenvolver produtos específicos para algumas categorias ou para contextos sazonais ou até mesmo de longo prazo. Aqui a gente traz, por exemplo, uma referência de um painel com holografia 3D. É um produto que, sim, é escalável e a gente pode criar para dentro dessa estação futuro para contextualizar e melhorar essa experiência. A gente pode redesenhar todos os nossos equipamentos, né, as telas, que podem ser com tecnologia 8K, a gente pode ter um parceiro de telas, inclusive, trazer os elementos aqui de acabamento mais futuristas, mais clean. Isso vai construindo, né? Cada novo elemento... Sustentáveis. Exato, cada novo elemento vai melhorando essa experiência com o usuário. A gente pode trazer camadas de tecnologia em cima desse serviço que já é conhecido e monitorar o que está acontecendo, temperatura, direcionar o trem, direcionar as pessoas, enfim, diversos elementos dinâmicos que, através da tecnologia, remetem ao futuro a capacidade da gente fazer a gestão dos dados, transformar eles em algo interessante para as pessoas consumirem e entregar esses dados através de um painel, uma interface que seja realmente interativa e atrativa. E trazer informação, Rodrigo, trazer serviço, né? Exato. A gente viu ali, por exemplo, que no dashboard aqui a gente consegue trazer a quantidade de passageiros que está em determinado vagão, você ter quantos minutos está chegando de um trem para um outro, de uma estação para outra. Então, além de toda essa tecnologia aqui acoplada, você também tem uma baita prestação de serviço para aquele usuário ali que 90% das vezes ele é recorrente, né? Ele usa o transporte público de segunda a sexta-feira, né? É muito bom, Rô. E uma camada de serviço adicional, né? Acho que isso é muito legal. E esse talvez seja o exemplo aqui que melhor tangibilize isso. Em toda saída de estação, no mundo, ou entrada, a gente tem um mapa, né, que mostra ali qual é a malha metroviária, rodoviária, e que conecta todas as opções de mobilidade urbana. Por que não transformar isso aqui em algo mais interativo, trazer dinamismo, informação de acesso, a quantos metros eu tenho uma estação de bicicleta, ou quais são os táxis de quais apps de mobilidade estão disponíveis no menor tempo possível. Com a melhor tarifa. Você vai gerando camadas de informação aqui dentro que contribuem com o dia a dia das pessoas. Acho que isso é muito interessante e, obviamente, torna essa experiência do transporte uma experiência muito, muito mais imersiva. Arenas de consumo de conteúdo, arenas virtuais, de realidade aumentada, realidade virtual. Arena Game, para as pessoas consumirem dentro da estação. Você falou do 5G, Joed, uma qualidade de banda, uma qualidade de software e hardware aqui que seja realmente de ponta para poder vivenciar esses games, o que existe de oferta dentro desse segmento. Ou seja, são só alguns exemplos dentro de um contexto que ele é bem à frente, inclusive, bem desconectado, inclusive, de segmentos ou categorias, para mostrar o quanto esses ambientes podem ser transformados. É isso, gente. O que a gente quis aqui hoje mostrar para vocês é que é uma coisa quase correlacionada à outra, né? O Rodrigo trouxe alguns exemplos aqui muito interessantes. Se a gente fosse ficar aqui, a gente poderia ficar aqui por 8 horas seguidas. A gente tem o nosso time aqui de planejamento, criação e inteligência que tem dezenas de ideias. Mas o mais interessante, eu estava conversando 2 semanas atrás com um anunciante nosso, um amigo, que lidera um grupo de educação no país. Ele falou assim para mim: Joed, por que a gente não pode transformar a estação numa sala de aula? E eu falei para ele: pô, você está coberto de razão, por que não, né? Então, esses exemplos que o Rodrigo trouxe, que a gente trouxe também um pouco no vácuo do name right, por que a gente não pode transformar uma estação numa sala de aula? Por que eu não posso transformar ou ter um serviço agregado a uma estação voltado à saúde, né? A prestações de serviço voltado à saúde, uma aferição de pressão, ver os índices glicêmicos de uma diabetes, como é que está a questão agora do Covid, que você tem ali todo hoje um aparato de cuidados e de zelos. Então, a estação ela é um organismo vivo, gente. Ali a gente tem um sistema que funciona das 5 da manhã às 11 da noite, quase que 24 horas.
né? Então, é esse o convite que a gente faz aqui para vocês, são essas as provocações e que a gente está aqui dispostos e ávidos para a gente fazer essas coisas acontecerem. Muito obrigado. Todas essas experiências, elas, sem sombra de dúvida, contribuem com o usuário. A gente passou por futuro, o Joed passou aqui por educação, mas existe um outro elemento que conecta muito também as pessoas e as marcas a essas pessoas, que é a música. E eu quero começar esse novo capítulo apresentando um vídeo para vocês. Eu vou começar já chamando quem melhor pode falar de Rock in Rio. A pessoa que praticamente nasceu dentro deste, que é o maior festival de música do mundo. Roberta Medina. Tudo bem, Roberta? Olá, que prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo, tudo bom. Muito bom tê-la aqui com a gente. Queria começar com uma pergunta, Roberta. A gente está vivendo um ano muito particular, né? O Rock in Rio dispensa apresentações. Como vocês estão enxergando os desafios e como vocês estão preparados para realizar esse evento nesse ano de 2021? Olha, a gente teve a experiência de adiar o Rock in Rio, né? Em Lisboa, eu estou em Lisboa nesse momento. É uma experiência muito louca e fora toda a loucura e o desafio que a indústria como um todo está vivendo, né? Para se segurar até o ano que vem, e aí a gente tem que ter esse cuidado de olhar para as equipes, para os fornecedores, né? Porque o Brasil amadureceu imenso e é um mercado muito forte na área dos grandes eventos, na área, né, dos pequenos eventos. Em termos de promocionais, o Brasil está muito à frente, né, em termos mundiais. E se a gente não prezar pela cadeia produtiva, a gente, quando quiser voltar a brincar, não tem quem segure a onda, né? Não tem quem dê base para a gente. Então, eu acho que essa é uma preocupação do ano. Agora, muito no processo de adiamento da edição de Lisboa, eu acho que o que ficou muito rico, eu sou super otimista, viu? E estou sempre buscando as coisas boas. Então, eu acho que uma das coisas que ficou muito claro é que foi uma partilha de olhares para tomar decisão. Eu acho que a pandemia trouxe para a gente uma união, né, de todos ficarmos na situação de que não sabemos nada. E aí, se a gente não sabe nada e a gente tem essa consciência plena, porque no dia a dia, antes disso, a gente de vez em quando se distrai e acha que tem as respostas de tudo, né? Então, se de repente a gente tem convicção de que a gente não tem a resposta, a gente começa a contar mais com os outros, né? E isso é extremamente poderoso. Então, a gente viveu muito isso na pele. O Rock in Rio já é assim, um organismo que é fruto de muitas parcerias, e também por isso, no momento de tomar a decisão de adiar, não existia assim, a organização do Rock in Rio Decide. Não, cara, os patrocinadores, os fornecedores já tinham milhares de ingressos na rua, ou então o público. Como é que cada um desses agentes que faz o Rock in Rio acontecer estava enxergando aquele momento para a gente junto tomar a decisão de adiar? Então, eu acho que a pandemia traz o reforço dessa necessidade
constante de que a gente se considere como parte de um todo e de que é fundamental o nosso vizinho, mesmo aquele que a gente não sabe que existe, é fundamental que esse cara esteja bem, para que a gente possa estar bem, que o nosso negócio esteja bem. E aí, olhando para o futuro, a gente acha que a gente tem 2021 um ano muito especial, né? A gente vai ter, se Deus quiser, Rock in Rio Lisboa em junho, Rock in Rio no Rio em setembro. E a gente está muito confiante, a gente está, na verdade, a nossa convicção é de que vão ser os melhores Rock in Rios de sempre, porque a gente vai estar passando, se Deus quiser, por essa situação de isolamento, de privação, e vai vir aquela necessidade gigante que todo mundo já está sentindo de poder estar junto, de vibrar, né? Eu acho que o valor da energia que se sente, a gente viu aí no vídeo, né? A energia que se sente, o papel da música, o papel da cultura e do entretenimento na sociedade nunca ficaram tão claros, né? No momento onde a gente fala de saúde mental, etc. Cara, são ferramentas extremamente privilegiadas para a gente manter o equilíbrio. A gente não vive, o ser humano não aguenta ficar só na pressão e no estresse, né? A gente tem que ter aquele momento de dar uma respirada, de recarregar as energias, que são os momentos que fazem a gente acreditar no futuro. E a gente acreditando no futuro, a gente tendo esperança, a gente quer ir para lá e então a gente batalha por ele, né? Então, eu acho que vai ser um ano incrível. Se você quiser saber de regras, vamos ter novas regras. Eu acho que nova regra, todo ano tem. Um grande evento, e ali você tem uma ideia, no Rock in Rio a gente se relaciona com mais de 60 entidades públicas e cada uma delas tem as suas regras para a gente cumprir. Então, se vierem regras, que venham e a gente vai dar conta delas. Eu acho que é precipitado a gente falar quais são as regras, né? Onde a gente ainda está aqui, né, com a ciência caminhando, né, para saber quais são as soluções em termos de vacina, de teste rápido, etc. Mas eu tenho muita convicção, ou melhor, aí não é uma convicção, eu acredito que a gente vai viver o Rock in Rio e os festivais do jeitinho que eles sempre foram, porque é isso que eles são. Podem nascer novos produtos com distanciamento social, a gente nunca mais a gente acelerou, né, como indústria, muito o uso das novas tecnologias a favor da geração de novos negócios, e acho que isso foi uma vantagem, né? A gente levaria muito mais tempo para enxergar o potencial comercial e de geração de relacionamento com o consumidor do que a gente, de repente, né, tivemos que olhar para isso mais rápido, isso nunca mais volta atrás. Agora, se a gente fala da experiência física, eu tenho muita convicção de que ela vai voltar a ser exatamente o que ela era antes. Sem dúvida, ela é uma delícia insubstituível, né? A gente tem falado muito sobre a energia, o quanto a gente de verdade vibra, a expectativa de frequentar um festival, né? Por mais que tenham surgido outras rotas para a música tomar forma, alcançar as pessoas, os músicos de sacada, por exemplo, dos prédios, compartilhando um momento com seus amigos, colegas, vizinhos, nada substitui um festival e aquele monte de gente, o calor e o quanto aquilo é poderoso, né? Eu, sinceramente, até arrepio quando eu falo, porque, sem dúvida, a música é um tema que engaja muito, né? E é isso que você falou, tem formas diferentes de viver a cultura e a música, mas a energia da multidão é insubstituível, e eu acho que tem uma coisa linda que é o que assim, mais me entusiasma com um evento como o Rock in Rio, é que a gente vê uma cidade de 100 mil habitantes, ou até mais, 130 mil habitantes, porque são 100 mil habitantes curtindo e 30 mil trabalhando, funcionando em paz, em harmonia, durante 7 dias. Não tem preconceito, não tem, cada um tem as suas opiniões religiosas, políticas, e não tem nenhum estresse, a gente se respeita de uma forma muito especial lá dentro, né? Então, eu estou sempre em busca de dizer o que é que faz com que aqueles 7 dias corram tão bem dentro e fora da cidade do rock, porque não é só dentro da cidade do rock. E de que forma a gente pega esse o quê e leva para o nosso dia a dia, né? Para que a gente consiga fazer isso sempre. Sem dúvida, muito legal. Roberta, não dá para esconder que a gente está super ansioso aqui. Essa é uma parceria, a gente não vê a hora de contar, não via a hora de contar isso aqui nesse evento. O time aqui já está vivendo 2021 há alguns dias, né? Agora eu queria... isso é tão bom! É muito bom. Se preparem para os pedidos de ingressos, vão enlouquecer. O telefone vai ficar desligado nesses dias. Brincadeira, essa é a dinâmica que a gente está acostumado, o mercado faz parte. Agora eu queria te ouvir um pouco, Roberta. Falei um pouco sobre a nossa expectativa. Como vocês enxergam esse movimento, Out of Home se aproximando dentro desse contexto da música, essa parceria entre Rock in Rio e Eletromídia?
Como vocês enxergam aí? Qual é a Olha, expectativa? nós somos uns convictos por natureza e há muitos anos do Out of Home. Eu acho que o Out of Home tem uma série de funções dependendo do momento, né? E a gente, relembrando que o Rock in Rio, ele mais que um festival, ele é um super projeto de comunicação, né? Então, tudo que... assim, quando a gente fala que corre bem da Cidade do Rock, todo esse projeto de comunicação que começa um ano antes tem uma grande responsabilidade neste corre bem, porque eu tenho, assim, a gente tem convicção de tudo que a gente fala, da forma que a gente comunica, uma imagem que a gente coloca numa campanha, tudo isso é o sinal de como é que a gente quer que as pessoas se comportem dentro da cidade do rock. Se eu sou grossa com você, você vai ser grosso de volta, né? Então a comunicação ela é muito importante para criar expectativa, para engajar o consumidor e para a gente alinhar expectativas mútuas, né? O que ambos queremos ver quando a gente se encontrar e de que forma a gente quer viver aquele momento lá na frente. E o Out of Home, então, ao longo desse processo de comunicação, ele tem momentos onde ele é informativo, mas eu acho que ele tem uma função que é difícil de substituir, né? Que é a função de botar a cidade em festa. É a função de você dizer, e não só a cidade onde acontece o evento, né? Porque pra você ter uma ideia, vocês sabem isso, né? No caso do Rock in Rio, que tem 60% do público vem de fora do estado do Rio de Janeiro, a gente vê que o Brasil vive a festa do Rock in Rio, né? Então, quando você vai para o Out of Home, você está indo dizer, bicho, tem uma coisa muito importante acontecendo, né? Tem aqui uma coisa de outra dimensão. Você dá uma relevância para o projeto, você coloca uma vibração e uma urgência, uma vontade de fazer parte, que é essencial. Então, para a gente, o Out of Home tem essa, de novo, além do informativo, tem a função essencial de criar o ambiente de festa e dizer, olha, tem uma coisa aqui que é para todo mundo, porque, tudo bem, tem 700 mil pessoas acompanhando dentro da cidade do rock, mas tem milhões de pessoas acompanhando no Brasil inteiro, e é bom que elas possam viver, interagir, sentir essa vibração, né? Quando é que a gente sente coisas assim? Quando tem um mundial, uma Olimpíada quicando no nosso quintal, né? Caraca, todo mundo respira essa vibração. E o Rock in Rio tem essa mesma provocação, e aí o Out of Home é insubstituível. É muito legal quanto é simétrico nossa visão, né, sobre esse contexto. Obviamente que tem os objetivos de negócio, a gente está discutindo aqui uma parceria da nossa indústria, mas para a gente faz muito sentido, principalmente porque a gente vai conseguir estender essa atmosfera, essa coisa mágica que acontece dentro da cidade do Rock in Rio, para uma cidade muito maior, para o Rio de Janeiro, na verdade para o país, né, fazer 22 milhões de pessoas terem contato com essa experiência que é, sem sombra de dúvida, insubstituível. E com a beleza de que vocês evoluíram imenso para formatos muito especiais, né? Hoje, à medida que a gente vai, né, que a gente vive um momento de comunicação extremamente pulverizado, na hora que você tem esse contato direto com o consumidor, você está na rua e você pode ter um formato especial, que é um palco, que é um jogo, que é o que quer que seja, cara, isso cria aqui uma relação completamente diferenciada, né, em relação a você ver um spot ou uma comunicação passando no meio de tantas outras, né? Eu acho que é uma forma muito especial da gente estar perto das pessoas. Muito bom, Roberta, é muito bom falar com você. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Não tenho dúvida que a gente vai conseguir juntos... Estamos só aquecendo, vocês vão ter que aguentar a gente muito. Muito, e olha vai que ser nós ótimo. Somos enlouquecedores. A gente Teremos Rock in Rio. 2021, ano ainda mais especial, com a confirmação desse grande evento, o maior festival de música do mundo. Previsto para 24 de setembro, até 3 de outubro, promete ser a melhor edição da história. Obviamente, vivemos um momento muito particular, idealizado para esse novo momento, mas também cumpre a função de tirar aí a expectativa e a falta da música na proporção de um festival e dos shows ao vivo, que tem uma importância muito grande para quem realmente consome esse ambiente. Para a gente é muito importante, emblemático, porque não só trazemos o Rock in Rio, mas a gente traz num formato muito diferente, onde a gente garante 100% da experiência desse festival dentro da nossa plataforma, e isso é muito poderoso. É poderoso porque a aproximação de um festival com essa força, essa dimensão, com uma ferramenta de comunicação que conversa com milhões de pessoas todos os dias, só pode trazer resultados muito positivos para o ponto de vista de comunicação, mas também para os usuários que vão ali vivenciar essa experiência que vai ser, sem sombra de dúvida, muito interessante.
Esse talvez tenha sido um dos projetos mais divertidos de planejar nos últimos dias ou nas últimas semanas, porque ele realmente nos provocou a redescobrir o que é esse contexto de música. Quando a gente fala da música, ou a gente traz a música para o nosso contexto, obviamente a gente tende a olhar como consumidor, mas o desafio aqui era utilizar a música como a ferramenta principal de conexão entre as pessoas e as marcas, e é o que vai realmente fazer esse projeto um projeto muito poderoso. Como as pessoas se relacionam com a música e como que as pessoas se relacionam com um festival desse porte? Obviamente que para garantir a sua participação é necessário com muita antecedência comprar o seu convite, o seu passe para o festival, ou seja, entre o momento da compra e o momento da realização do sonho de frequentar um show e assistir o seu ídolo, existe uma longa jornada. Essa jornada eu estou chamando aqui de esse dia não chega. Assim como esse dia não chegou e a ansiedade de apresentar o projeto para vocês, as pessoas vivem cada um desses dias ouvindo as suas playlists, consumindo seus ídolos e a música em diversas alternativas, né? Celular, em casa, no carro, etc. Essa é uma fase muito importante, a gente acha que como veículo de comunicação a gente consegue contribuir muito. Como? Antecipando o Rock in Rio para essas pessoas. Né? Todos os dias elas estão nessa jornada, indo trabalhar, indo estudar, indo consumir. E a ideia é que a gente consiga, junto com o Rock in Rio e com essa experiência, trazer um pouco de conforto para o coração e fazer com que essas pessoas antecipem essa data mágica, esse dia que é super importante. Como isso se dará na nossa plataforma? Obviamente que o fator visual ele é muito importante, né? As luzes, a comunicação, o Rock in Rio, aquela vibração de todas aquelas cores juntas, elas, sem sombra de dúvida, vão tomar conta da nossa plataforma. E elas começam aos poucos, ao longo do período de planejamento do festival, começa tomando corpo e a gente vai trazendo cada vez mais formatos até que a gente chega na segunda camada dessa estratégia de desdobramento do festival. O primeiro formato que vem para colorir a nossa plataforma são os trens adesivados. Esse é um formato apaixonante, cada vez mais utilizado como ferramenta de comunicação. É poderoso porque, além de conversar com muita gente, porque esses trens literalmente fazem muitas viagens todos os dias, é uma ferramenta de extremo impacto. Né? Ou seja, as pessoas na plataforma esperando um trem que normalmente chega cinza e com os elementos da companhia de transporte, traz agora uma camada de cor e uma camada muito mais interessante para colorir o dia a dia dessas pessoas dentro das estações. No primeiro desenho de estruturação do projeto, a gente considera que todos esses trens trarão principalmente os principais shows de cada dia, e eles virão ilustrados na sua parte externa. Mas a experiência não acaba só na parte externa. Se a gente quer uma experiência mais imersiva, se a gente quer literalmente trazer esse conforto e transportar as pessoas para o festival, que está ali alguns meses à frente, a gente precisa de muito mais pontos de contato, e essa experiência do trem ela não vai ser só externa, ela vai ser interna também. A ideia é que, dentro dos trens, a gente também tenha muita história, muita cor, muita referência sobre essas principais bandas, nesse contexto de tematização, e, obviamente, precisa ter música. Né? Não faz sentido a gente discutir um projeto de música, o maior festival do mundo, sem que ela esteja presente na plataforma. A gente vai transformar cada um dos principais formatos estáticos de dentro dos trens em um player de música. Um player acessível, porque eles terão entradas para fone de ouvido, eles terão sinal de Bluetooth, distribuindo a conexão também para que as pessoas consigam se conectar com o seu smartphone e consumirem as músicas. Então, se eu tenho um trem tematizado com Drake, lembrando, esse não é o line-up confirmado para 2021, são referências anteriores. Se eu tenho um trem contextualizado para esse artista, esses equipamentos trarão, obviamente, a playlist e toda a discografia para que as pessoas entrem realmente nesse clima e vivam essa experiência. Obviamente que a música também precisa ser ao vivo. Se a gente está comemorando o fato do Rock in Rio, que é um festival que vai trazer isso, a gente também vai trazer isso para a plataforma. Vamos trazer palcos itinerantes com artistas, bandas cover, para que essa música ela, cada vez mais seja distribuída dentro da plataforma. As pessoas também vão interagir com os artistas
através de totens especiais que vão trazer ali uma comunicação voltada especificamente para o Rock in Rio, onde elas vão poder se inserir dentro das fotos e aí compartilhar, e antes do show já conseguirem algum nível de proximidade com o assunto e com o artista também. Teremos pôsteres super divertidos espalhados na plataforma, onde as pessoas podem passar, arrancar um desses, colocar embaixo do braço, levar para casa e colar esse lambe-lambe na porta do guarda-roupas, na parede do quarto. Ou, para quem não quiser levar o papel, a gente tem o QR Code e a pessoa embarca essa informação, mais esse elemento dentro da sua jornada e pode levar isso para casa. O Rock in Rio, ele se destaca também por conta das ativações que acontecem lá dentro, e existem algumas que são muito emblemáticas, são referências. A roda gigante, sem sombra de dúvida, é uma delas, e por que não trazer a roda gigante para dentro da nossa plataforma? É completamente executável. A tirolesa, que é super divertida, também pode vir para dentro da nossa plataforma, não necessariamente em vida real, pode ser uma experiência virtual, pode ser uma experiência cenográfica. O fato é de que o nosso objetivo é realmente, com as marcas, trazer essas experiências para dentro da nossa plataforma, e isso vai ser muito interessante. Conteúdo, sem sombra de dúvida, é um dos nossos pilares estruturais: serviço, informação, diversão, conteúdo para consumir na hora e conteúdo para levar para dentro de casa vai fazer parte dessa jornada. Ou seja, utilizaremos diversas ferramentas, em diversos momentos, sempre trazendo o contexto da música, para reduzir essa etapa entre eu quero ir ao show e o grande dia. Pois bem, chegamos no grande dia, é o dia onde tudo acaba, né? A gente esquece que tem dia seguinte, pula o quanto tem que pular, esquece que o dia seguinte a perna vai ficar doendo, enfim, aproveita o máximo dessa experiência, e a gente também quer que os usuários da nossa plataforma vivenciem essa experiência do dia do show. Para isso, nós traremos para dentro da plataforma, em pontos estratégicos, arenas, onde nós teremos aqui a transmissão dos shows. A ideia é que cada um dos anunciantes tenha uma arena, para que a gente tenha capilaridade com essa história e mais pessoas consigam, através dessas soluções trazidas por nós e pelas marcas patrocinadoras, viverem o que está acontecendo lá dentro do Rock in Rio. Também teremos equipamentos dentro do Rock in Rio, né? Uma forma da gente conectar esses dois pontos. Então, a gente também leva serviço para dentro do Rock in Rio, informação útil para quem está do lado de lá. E a parte mais interessante disso é poder conectar esses dois universos. O show não acontece só no palco. O show acontece nos bastidores, acontece nas pistas, acontece praça de alimentação, nos bares. E esses equipamentos eles vão conversar em tempo real para que quem estiver aqui nesse ambiente consiga enxergar, comunicar, enfim, interagir com as pessoas que estão lá e vice-versa. É um conjunto de ideias, obviamente estão só ilustradas aqui, a gente precisa aprofundar, e existe um projeto que a gente vai falar nos próximos dias, semanas e meses, para aterrissar todo o potencial desse evento. Mas, sem sombra de dúvida, o que a gente vai construir agora contribui muito com essa terceira fase, que é a fase do eu nunca vou esquecer essa experiência. O Rock in Rio é inesquecível, as músicas que nós ouvimos nesses festivais são inesquecíveis, são uma grande oportunidade da gente se conectar com os nossos ídolos, utilizar a música para nos transportar a lembranças, emoções, e marcas, através da plataforma Eletromídia, e esse contexto trazido pelo Rock in Rio, sem sombra de dúvida, vão fazer parte da lembrança dessas pessoas que vão viver essa situação. Portanto, acredito que é um projeto memorável e que tem um grande potencial, ele é transformacional e ele, sem sombra de dúvida, cumpre um dos principais pilares do nosso posicionamento, que é tirar a mesmice do dia a dia e fazer a jornada das pessoas uma jornada mais agradável e interessante. Eletromídia, projeto Rock in Rio, muitas oportunidades legais para a utilização da música como ferramenta de conexão. As cidades são das pessoas. Não há como transformar a cidade sem impactar quem passa por ela. Quando conectamos as pessoas, quando despertamos seu olhar para o novo e surpreendemos a sua rotina, criamos uma onda de transformação com um poder imenso. A Eletromídia, junto com vocês, quer assumir esse protagonismo na construção de cidades mais modernas e interessantes. Acreditamos nesse amanhã. E não teria como a gente pensar o futuro das cidades, as suas possibilidades de transformação, sem as pessoas que escolheram esse tema como profissão,
os urbanistas. Os urbanistas criam os cenários e as estratégias para pensarmos e repensarmos as cidades. Hoje, nós convidamos o Guilherme Wisnik para conversar um pouco com a gente sobre essa cidade em constante transformação. O Guilherme, gente, é arquiteto e urbanista e professor na FAU, USP. Foi curador-geral da 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo e é também o curador do Pavilhão do Brasil na Expo 2021, em Dubai. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Brenda. Tudo bem? Tudo ótimo, o palco é seu. Muito bem. Bem, eu acho que a cidade coloca desafios muito grandes para o futuro da humanidade, né? Agora, recentemente, na passagem do século, a civilização humana passou a ser mais urbana do que rural. E essa é uma tendência que só tende a crescer. Portanto, a cidade é uma espécie de organismo que precisa ser compreendido nas suas mutações. A cidade hoje coloca desafios muito grandes para a nossa existência coletiva, o que aponta para a necessidade de pensar a esfera pública como sendo suporte essencial da nossa vida, não é? Então, o usuário, a cidade para as pessoas, é a grande questão que se coloca. Não a cidade simplesmente como uma máquina de deslocamento, né? A cidade como uma carcaça atravessada pelas pessoas que querem sair de um ponto e simplesmente chegar a outro ponto. Não, a cidade hoje ela é, digamos, um suporte de informação constante, é um lugar de interação permanente. Quando se fala em cidades inteligentes, quando se fala em economia criativa, o que a gente está dizendo é que a cidade é esse suporte da vida cotidiana, onde as pessoas passam muitas horas dos seus dias tentando se deslocar para chegar nos seus lugares, mas, ao mesmo tempo, experimentando e vivendo essa cidade como alguma coisa do qual elas extraem conteúdo e também produzem conteúdo e interagem. Então, existe um famoso provérbio alemão do fim da Idade Média que dizia: o ar da cidade liberta, né? Por que o ar da cidade liberta? Porque, ao contrário do feudalismo, dos feudos, dos lugares fechados, daquelas comunidades menores, onde as pessoas são muito controladas, onde a vida é muito restrita, onde você convive muito com iguais, na cidade você tem a experiência da diversidade, né? A experiência da alteridade. A cidade é o lugar dos imigrantes, é o lugar das diferenças, é o lugar onde as pessoas são estimuladas a conviver com o outro. Então, a cidade coloca esse grande desafio para a nossa vida coletiva. A própria palavra política, no grego, vem de polis, que é a cidade, né? A política é a prática da cidade. E no período moderno, isso é, durante boa parte do século XX, dominou uma ideia muito funcionalista de que a cidade tinha que ser um aparato físico para que as pessoas se deslocassem, assim como as mercadorias se deslocassem apenas eficientemente. Com a chegada do automóvel e o domínio do automóvel sobre a nossa vida, a cidade foi desertificada, né? As ruas perderam a vitalidade que elas tinham em outras épocas. E, hoje em dia, ao contrário, o que o século XXI coloca como grande desafio para nós é a reconquista da rua, é a reconquista da praça, é a reconquista dos parques. Isso é a capacidade que as pessoas têm de fazer da cidade um lugar vivo, um lugar de interação, um lugar de troca. E o smartphone, né, acabou sendo um instrumento muito importante, porque a conexão do Wi-Fi, né, há quem diga que hoje em dia o ser humano é um híbrido de carne e conexão, né? A gente precisa estar o tempo inteiro conectado, trocando informação, acessando informação. Então, as redes de Wi-Fi públicas, conectadas aos sistemas de transporte público da cidade, são fundamentais na vida que está sendo construída e que vai ser construída para o futuro. As praias do Brasil, né, como da Zona Sul do Rio de Janeiro, são um grande paradigma do espaço público para nós. Porque o Brasil é um país no qual o espaço público, tal como compreendido na Europa, não chegou a ser desenvolvido exatamente tal como na Europa. O Brasil é um país que tem costumes muito mais privatizantes, infelizmente. Mas a pressão contemporânea é a pressão no sentido de que os espaços sejam apropriados publicamente. Não é à toa
que há tantos movimentos recentes nas cidades brasileiras a favor do espaço público, né? Movimentos que pressionam para que espaços que são espaços, que foram espaços e que ainda são, muitos deles, do automóvel, espaços chamados de não lugares, eles se transformem em espaços apropriados publicamente, como é o caso do Minhocão em São Paulo. As pessoas vão ao Minhocão, que é um piso de asfalto, e põem a sua toalha e fazem um piquenique no domingo, porque estão entendendo que essa conquista do espaço do carro para o espaço público é uma política fundamental. Daí as políticas recentes a favor de ciclovias, de ciclofaixas, de vários modais de transporte que são modais revolucionários, né? Porque se sabe claramente hoje que a bicicleta, por exemplo, é um modal importante no sistema de transporte da cidade como um todo. Você, para chegar no metrô, por exemplo, você pode usar uma bicicleta e, com isso, você evita um trânsito muito grande que estaria engarrafando as ruas com carros desnecessários. Então, uma compreensão inteligente da cidade, na sua interação coletiva, na sua interação produtiva, né, é se pensar a cidade como lugar comum, isso é, o lugar do outro partilhado com o meu lugar, né, e não apenas um lugar a ser explorado tecnicamente. A mesma coisa vale para a questão da sustentabilidade, né? As áreas de várzea, elas terão que ser renaturalizadas. Um grande desastre da urbanização moderna foi ter impermeabilizado todo o solo da cidade, produzindo enchentes e catástrofes que são praticamente impossíveis de controlar diante da situação atual. Então, as áreas de várzea, elas têm que ser recuperadas com toda aquela absorção da água da chuva pelo solo. Quer dizer, o modelo de cidade do futuro é um modelo que aponta para realmente um compromisso com a dimensão pública, que envolve espaço público, que envolve transporte público, e a gente, né, viaja para a Europa, viaja para os Estados Unidos, viaja para muitas cidades chinesas atualmente, e a China conseguiu isso em muito pouco tempo de urbanização recente, produzir qualidade de serviço público na cidade. E, no entanto, a gente, quando volta para o Brasil, não percebe que a nossa esfera pública é ela mesma que precisa ser potencializada. Quer dizer, ônibus de qualidade, metrô de qualidade, praças abertas e não gradeadas, bem iluminadas, com serviço de segurança disponível. Quer dizer, é essa cidade que queremos. E não é à toa que a grande pauta dos movimentos urbanos, em todas as grandes cidades brasileiras hoje, é a do direito à cidade, né? Aqui a gente vê uma imagem do Parque Minhocão, né, da ideia do que pode ser esse Parque Minhocão no futuro. O direito à cidade é esse direito que a população entende que tem de poder usufruir dos seus espaços. Isso é, a cidade não é apenas um serviço que você compra como se ele fosse um produto. A cidade é o lugar de todos e que todos têm que ter o acesso pleno à informação e a qualidade compartilhada dos seus espaços. Então, para encerrar, esse é o grande desafio que se coloca no momento contemporâneo para as cidades, para que a gente possa construir juntos, com acesso à informação e com acesso aos serviços de qualidade da cidade, que tem que ser de todos. Muito obrigada, Guilherme. Que aula, hein? Maravilhoso. Gostei muito. Muito obrigada. Muito obrigado, Brenda. E dentro desse conceito, temos o imenso prazer de dividir com vocês 2 projetos que têm muito significado nessa transformação. Para apresentar o primeiro, eu vou chamar a Maria Helena. Vamos lá, Maria. Quem está nos assistindo está curioso para saber. Bom dia, Brenda. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui acompanhando o nosso evento. É uma honra para mim poder fazer parte desse time, poder apresentar aqui mais um projeto inovador da Eletromídia para 2021. E a gente vai falar da nova CPTM. A plataforma Eletromídia é uma plataforma que está em constante crescimento. A gente cresce através de aquisições, de licitações, movimentos que nos permitem crescer e atuar em ambientes que a gente ainda não tem atuação, novos ambientes. Mas eu, particularmente, prefiro falar que a gente é uma plataforma que está em constante desenvolvimento, porque a gente está o tempo todo
pensando e repensando os nossos ativos do ponto de vista de entrega de produto, de tecnologia, de eficiência. E a CPTM é um desses ambientes que a gente está o tempo todo repensando. A nossa relação com eles começou, a nossa atuação nesse ambiente começou lá em 2012, com a instalação do MUBI de plataforma, e nesse ano a gente já fez uma transformação nesse ambiente, porque a gente instalou embaixo dos painéis de publicidade os bancos, trazendo mais conforto para o usuário esperar o trem. Então, isso já foi uma transformação que a gente fez no ambiente e um benefício que a gente trouxe para o usuário, já nessa nossa primeira etapa de atuação na CPTM. Depois, a gente evoluiu para a digitalização de inventário na linha Esmeralda, Brás e Barra Funda, comercializamos com exclusividade os grandes formatos estáticos, e em dezembro de 2019, a CPTM, num movimento, numa tendência de mercado, fez uma licitação concentrando em uma única empresa toda a operação e comercialização de mídia do seu ambiente. E a Eletromídia foi a vencedora dessa licitação. Foi, com certeza, uma das maiores licitações que a gente teve nos últimos anos. Teve um investimento considerável em cima desse ambiente. E hoje a gente pode falar com muito orgulho que a Eletromídia opera com exclusividade esse ambiente. A CPTM é hoje um dos mais importantes sistemas de transporte do Brasil. Para vocês terem uma ideia, são 260 quilômetros de malha, 94 estações, 23 municípios atendidos. Eu acho que isso aqui é muito legal, porque são 23 cidades que são atendidas por toda a malha da CPTM, 7 linhas que ligam todas essas cidades, e é um sistema que faz integração com todas as linhas do metrô. Todos esses números, todos esses dados reforçam a relevância que a CPTM tem para a mobilidade da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo. A CPTM é um sistema extremamente democrático. Diariamente, a gente tem 5,3 milhões de passageiros circulando pelas estações para trabalhar, estudar, fazer compras, se divertir. Então, você tem circulando nas estações da CPTM, desde o estudante até o executivo, que circula ali pela linha Esmeralda, nas estações Berrini, Morumbi, Vila Olímpia, onde as estações são muito próximas às torres comerciais que existem nessa região. E, recentemente, de uns anos para cá, a CPTM tem ganhado relevância também no calendário de eventos da cidade. Por quê? Porque ela tem sido o principal meio de acesso a esses grandes eventos. A gente tem, por exemplo, a estação Autódromo, que fica a poucos minutos de caminhada do Autódromo de Interlagos, onde acontecem dois dos principais eventos nacionais, que é o Lollapalooza e a Fórmula 1. Infelizmente, esse ano, a gente não teve esses dois eventos por conta da pandemia, mas a gente está torcendo para que esses eventos aconteçam e retornem ao calendário em 2021. A gente também tem estações ou em frente, ou muito próximo dos estádios de São Paulo. Então, a gente tem o Allianz Parque e o Neoquímica Arena. Hoje em dia, esses estádios deixaram de receber só jogos de futebol, mas também recebem grandes eventos. E, com essa relevância, com essa aproximação para esse universo de eventos, a CPTM também trouxe um outro perfil de usuário para dentro da plataforma, o que reforça, o que endossa esse ambiente democrático de vários perfis que a CPTM tem. E, diante dessa relevância toda da CPTM que a gente viu, da importância que ela tem para a mobilidade de São Paulo, da Grande São Paulo, para a jornada dos usuários, diante do compromisso que a Eletromídia tem com a jornada de milhões de pessoas todos os dias, um compromisso de fazer esse trajeto, esse ir e vir mais agradável, mais leve, mais moderno, a gente não podia deixar de trazer um projeto transformador para São Paulo, para a população, para os anunciantes e para a CPTM. A gente não podia deixar de fazer o maior projeto em transporte do Brasil. E agora eu vou convidar vocês para assistir um vídeo. Bem-vindos à nova CPTM.
Eletromídia, Urban Connections. É de fato um grande projeto, talvez um dos maiores projetos de digitalização e modernização de mídia já feitos na plataforma de transporte. E esse é só um pedaço da transformação que a gente quer fazer na CPTM. Recentemente, um cliente nos trouxe um grande desafio, e a gente aqui na Eletromídia adora receber desafios, e a gente juntou a equipe, pensou, repensou e conseguiu elaborar um projeto em resposta a esse grande desafio. E para contar um pouquinho para a gente o que foi esse projeto e qual foi esse grande desafio, eu chamo o Ale Guerreiro para conversar um pouco com a gente. Tudo bem, Ale? Brilhou, hein? Obrigada, Ale. Show. Obrigada. Maravilhoso esse projeto da CPTM. Realmente vai transformar a rotina das pessoas a partir de 2021. Mas como a Marilena falou, nada melhor do que trazer quem nos desafiou para contar um pouco para a gente sobre esse projeto, né? Que é um projeto que realmente, eu que estou há 20 anos nessa estrada de Out of Home, é o projeto mais bacana que eu já participei e vai, de fato, transformar não só a indústria do Out of Home, mas principalmente as cidades que nós vivemos e, obviamente, está presente na jornada das pessoas. Então, eu queria chamar para cá o Igor Puga, CMO do Santander, para bater um papo conosco e contar um pouco mais sobre esse desafio. Igor, tudo bem? Obrigado por ter vindo mais uma vez. Prazer. Vamos lá, vamos bater um papo. Igor, conta para a gente. Como é que o tema sustentabilidade surgiu na agenda do banco? Guerreiro, na verdade isso é super tradicional, né? O Banco Santander ele vem de uma escola nacional muito do Banco Real, que é pioneiro em sustentabilidade, quando a palavra sequer tinha significado, né? Junto com Natura e outros anunciantes na década de 90. E a fusão com o Santander foi um casamento perfeito nesse tema. Por quê? Porque a gente sabe que a Europa talvez seja o ambiente, o território, o continente de maior vanguarda e preocupação ambiental e social. Então, quando a gente tem esse casamento de um banco pioneiro localmente, né, no Brasil, que era o Banco Real, que tem essa verve e esse histórico, com a força regulatória que existia na Europa, né, de um banco consolidado aqui, sustentabilidade não é simplesmente uma área, um departamento ou um anexo de responsabilidade que a gente tenha lá dos nossos valores, na nossa missão. Faz parte do DNA do próprio banco, ou seja, a gente já discute situações ambientais e sociais desde que o banco é banco. Então, de alguma forma, eu, como representante do marketing, sou cobrado meio que continuamente pelos acionistas e pelo conselho para que isso transpareça e os consumidores percebam que isso faz parte mesmo do nosso DNA. E é bacana ver isso, né? Empresas que desde sempre têm a sustentabilidade como um propósito do negócio, um propósito da companhia. A gente percebe cada vez mais as empresas que não olhavam para isso com a atenção ou o espaço que merecia dentro das organizações, estão fazendo essa mudança, né? E aí passa por aí também a nossa conversa, né? Como é que nasceu essa ideia de construir algo inovador e ter um parceiro de Out of Home para poder materializar esse desafio, já que a gente começou essa conversa falando de desafio? A oportunidade que tinha aqui, Ale, ela é muito calcada no fato de que uma série de iniciativas que a gente faz ao longo dos anos, principalmente no meio ambiente, não são percebidas pelas pessoas que moram nas grandes cidades. Nesse ano especificamente, né, existe um compromisso muito grande, um investimento enorme na Amazônia. É muito legal de contar, acho que ninguém discute o quão genuíno e importante é isso, mas é difícil para o cidadão comum que acorda cedo e que tem que trabalhar enxergar esse grau de colaboração que a gente faz. Então, dado que o OH ele vive, né, ele transcende a realidade e o cotidiano das pessoas, nada mais útil do que tentar fazer alguma coisa que fosse a materialização do que a gente faz em outros lugares do país, inclusive pelo mundo, mas que as pessoas não conseguem sentir na pele, né? Aí é um esforço sempre contínuo de ficar contando uma história, e a gente achou que mais importante do que contar uma história é fazer com que as pessoas vivenciem e tenham uma experiência tátil mesmo, do que significa eventualmente investir em meio ambiente, sustentabilidade, em coisas renováveis. E é por isso que o desafio veio nessa história, ou seja, vamos escolher a maior cidade da América Latina, vamos escolher o território da nossa sede, até porque
essa é a lição mais forte que existe em sustentabilidade. A sustentabilidade começa dentro de casa, começa com cada uma das pessoas. Se a gente não conseguir demonstrar que a gente está fazendo a nossa parte no próprio entorno da nossa sede, de onde a gente trabalha, dificilmente a gente vai ter credibilidade para falar que a gente investe milhões, por exemplo, na Amazônia ou na Mata Atlântica. Então, veio daí o desafio e a predominância que vocês têm e o grau de cobertura que vocês têm na região onde a gente tem como sede foi vital para que esse briefing viesse para a Eletromídia. E você tem total razão nisso, né? Porque o fato de você dar visibilidade, a gente não está falando simplesmente de comunicação, mas a gente está falando de compartilhar conhecimento, né? Difundir conhecimento, engajar a população. Então, acho que ações como essa, que a gente corajosamente está implementando, trazem um benefício real de conhecimento para a população, né? A gente vai ver um pouco aqui hoje, vai olhar lá na frente, mas sempre a gente tem como cliente, né? Conta um pouco o segredo do teu lado. Quando você passa um briefing, né, no caso como um projeto desse que é transformacional em vários aspectos, qual que é a expectativa que fica do outro lado de devolutiva disso? Como é que foi essa experiência que você viveu agora, recente, quando nasceu a ideia, materializou no formato de um briefing, virou um projeto, virou uma aprovação com todos os órgãos que nós tivemos que nos cercar para poder viabilizar, e em breve vai estar de fato acontecendo. Eu acho que essa é a grande mudança da responsabilidade que alguém que trabalha com marketing e comunicação tem ali, porque a gente vivia numa redoma que era bastante confortável, ou seja, se comunicar, não vou dizer que é trivial, mas é commodity, ou seja, a gente tem controle sobre o que a gente produz de áudio e vídeo, a gente tem controle sobre a nossa capacidade de comprar espaços publicitários e forçadamente obrigar as pessoas a serem impactadas pelo nosso discurso. Acho que hoje difícil é fazer esse processo de um jeito mais digno, que é um processo de engajamento, onde as pessoas se interessem espontaneamente por algum tipo de conteúdo, seja porque elas estejam aprendendo, seja porque elas sejam inspiradas, seja porque elas se emocionem, mas não desse jeito hostil, empurrado, como a gente fez nos últimos 30 anos, né? O que me surpreende aqui é que tem uma coisa muito curiosa, né, para quem trabalha no mercado publicitário, que normalmente a gente trabalha por períodos muito longos e a gente tem um ápice, um clímax que dura 30 segundos, né? Ou seja, quando um filme vai para o ar, quando um site vai para o ar, ou quando tem um evento, ele tem começo, meio e fim, e ele apodrece, no bom sentido mesmo, ou seja, é perecível, né? As coisas duram muito pouco tempo, é quase efêmera a relação que você tem nessas ativações, né? Eu dei esses 3 exemplos que eu acho que são bem pedagógicos e didáticos. Aqui a gente está fazendo um negócio que é muito mais rico. Por quê? Porque tem um legado, né? Eu me sinto super orgulhoso, não no sentido de que isso é uma ótima ativação que inspira as pessoas a verem valor na nossa marca, mas sim porque a gente vai, de alguma forma, impactar milhares e milhares de pessoas diariamente, né? E isso fica como um legado por anos, por décadas, se tudo der certo, para o município, e eu espero que inspire a fazer outros anunciantes a fazerem a mesma coisa. Então, se a gente conseguisse, obrigatoriamente, gastar um percentual cada vez maior dos orçamentos de marketing em coisas que a população possa usufruir, mais do que necessariamente são coisas que derretem no ar, eu acho que eu vou me sentir realizado e a gente vai ter um mercado publicitário cada vez mais feliz. E é natural, ou seja, alguns meios de comunicação conseguem fazer isso mais do que os outros. Então, assim, a minha grande surpresa aqui é que a Eletromídia entendeu que era essa a expectativa e trouxe um negócio que atinge esses anseios, né, e essa intenção maior de pensar algo que, mesmo com maiores custos, mesmo com mais dificuldade de implementação, funcionem no longo prazo. Então, não podia ser melhor. Ou seja, a gente teve unanimidade no processo de aprovação interno, porque a gente sai daquele rame-rame e de discussões subjetivas se isso é bom ou se isso é ruim. É muito difícil levantar a mão em alguma coisa que, ainda possa ter alguns erros, seus equívocos, é absolutamente bem intencionada e vai, de alguma forma, impactar milhares de pessoas, ao invés de ser simplesmente alguma coisa efêmera do dia a dia que a gente faz todo dia, que é a campanha publicitária. Genial. Cara, eu compartilho contigo. Na verdade, para nós também é um privilégio poder participar desse legado, que acho que a gente está aqui para isso, né? Construir grandes histórias e passar deixando um legado. Vamos ver juntos o projeto? Juntos é uma palavra que casa, né? Bom, esse projeto, para dividir com quem está acompanhando o nosso Upfront, ele é um projeto que tem 4 pilares. O primeiro deles é a ambientação, ou seja, ele passa realmente por uma transformação completa, utilizando todos os elementos
verdes e sustentáveis na estação, a transformação física. Ele passa no segundo ponto, por ter todos os equipamentos e serviços adequados e adaptados para essa linguagem sustentável e para essa estação. Ele passa, num terceiro capítulo, pelos equipamentos e serviços de fato da CPTM. Então nós vamos estar falando aqui de água reutilizável, de iluminação fotovoltaica, enfim, todos os equipamentos da CPTM, os bancos que as pessoas vão sentar para esperar o trem, vão ser produzidos de material reciclável, a energia gerada pelos carregadores de celular, enquanto as pessoas esperam o transporte, vai ser gerada de dentro da própria estação. E, por último, uma agenda de serviços e ativações adicionais. Aí a gente está falando de uma contribuição externa, que fala muito de comunicação, de marketing, de exposição de mídia, para justamente ter uma entrega desse patrocínio, se é que sim que a gente pode chamar, a Estação Sustentável. Realmente o projeto Estação Santander é emocionante. É um passo enorme e que nos proporciona outro patamar como ferramenta de comunicação e transformação urbana. Esse projeto ele vai acontecer na Estação Vila Olímpia, na cidade de São Paulo. Aqui é uma foto da estação e agora a gente gosta de fazer uma brincadeira do antes e do depois, né? Vai ser um projeto que tem aqui todo um jardim vertical, em toda a plataforma da estação. Óbvio, nós vamos estar trazendo aqui para vocês hoje algumas simulações para ilustrar um pouco do que a gente vai estar criando. Ele tem uma comunicação visual noturna super bacana, né? Aqui a gente, obviamente, está utilizando as calhas de LED, o telhado de LED do Santander, mas se a gente tiver no Outubro Rosa, é uma estação que pode virar rosa, né, Igor? Claro, é uma estação que ela pode trabalhar com a dinâmica da cidade, né? O Novembro Azul, Outubro Rosa, enfim, qualquer grande evento que muda e transforma a rotina das cidades. Como disse Roberta Medina hoje de manhã, falando sobre o Rock in Rio, essa estação ela é um organismo vivo, ela é um organismo que vai acompanhar essa dinâmica das cidades. A gente tem aqui alguns exemplos de como está hoje a estação, de como a gente vai trazer uma interferência urbana, né? Como que a gente trabalha esse dinamismo de cores, de efeitos, enfim, são ideias para quem está esperando o trem hoje. Essa é a visibilidade que a galera fica olhando enquanto espera o trem, é um pouco do que a gente vai promover, jardim vertical, iluminação, trazendo, sempre quando você tem um environment ali, né, de um ambiente que você está confinado, você tem um ambiente mais gostoso, mais interessante, o seu dia fica melhor, né? Acho que passa por aí também a interferência dessa jornada. Se você me permite, claro. Eu só acho importante, porque não é todo mundo que eventualmente conhece, mas a história da vegetação vertical, além de ser muito bonita, né, para quem não é da cidade de São Paulo e não sabe onde fica localizada essa estação, ela fica nas margens do Rio Pinheiros, né? E eu acho que ela tem 3 efeitos muito importantes do ponto de vista sustentável, para não parecer só que é ornamental. Primeiro, que o preenchimento do jardim vertical diminui drasticamente a temperatura na estação, então é mais confortável para as pessoas que estão lá. Tem um efeito também de odor, né? Às vezes a gente tem um problema de cheiro, né? Principalmente nos períodos mais secos do rio, e de alguma forma essa vegetação ajuda a inibir esse odor um pouco inadequado eventualmente. E outra coisa também que é positiva, que é o afastamento de mosquitos. Então, é legal, é muito bonito, mas eu acho que o importante é que quem está sentado e está usando aquela estação vai ter 3 benefícios diretos pelo fato de ter preenchido com vegetação vertical essas coisas. Espetacular, excelente. E ainda pegando um gancho aqui, Igor, essa é uma imagem do caminho, né? Da entrada da estação. E a gente de OH sempre gosta muito de falar de jornada, né? E aqui a gente começa a mostrar como é essa transformação na jornada. Ou seja, esse usuário da CPTM começa a ter realmente tudo com material reciclável, essa marquise, esses jardins, tudo sempre trazendo a prerrogativa de ser um material sustentável, ecologicamente correto. Interferências urbanas, né, com grandes painéis verdes, como o Igor comentou. Aqui a gente começa a trazer um pouco de experiência de conteúdo digital, ou seja, todos os painéis informativos que vão estar espalhados pelas estações, vão trazer um conteúdo gerado e específico para esse projeto. A iluminação, ou melhor, a geração de energia, né, como não poderia deixar de ser, é um dos pontos importantíssimos de transformação.
Aqui a gente tem uma simulação das placas fotovoltaicas que vão ser instaladas sobre a estação. Como o Igor comentou, né, é do lado da sede do Santander. O próprio Santander disponibilizou o telhado do Teatro Santander para a instalação de placas fotovoltaicas. Esse é um trabalho todo que vocês podem imaginar, envolve área de engenharia, operações, tivemos que percorrer diversas aprovações na própria CPTM. Aqui uma peça publicitária, pura e simplesmente, que vai se transformar num grande MUBI, com material reciclável, com verde, com conteúdo dinâmico, falando de sustentabilidade, falando de campanha, falando de tudo, mas é uma transformação realmente importante. Esse é um dos projetos mais bacanas, até o RR, nosso diretor de marketing publicitário, adora ele. Por quê? Nós vamos contar isso, né? Mais do que o Igor falou, é importante que o usuário saiba, né, do que está acontecendo, que a população entenda. Nós vamos ter dashboards dentro das estações, contando quanto de energia está sendo produzida naquela estação, quanto de consumo de água foi produzido, o que foi economizado de consumo de energia. Essa troca, né, de conhecimento gera engajamento, gera, por parte da população, cultura sobre o tema e, consequentemente, isso traz um hábito para dentro de casa. Né? Esse ecossistema é que é o nosso desafio de ser cada vez mais alimentado. Esses são os túneis por onde as pessoas atravessam, um túnel cinza, né, chato. A gente vai trazer esse túnel verde, com paisagismo, com LED, até barulho de passarinho nós vamos colocar nesse túnel. Ou seja, a ideia é que seja realmente uma grande imersão. A partir do momento que você entra nessa estação, você vai estar entrando num ambiente diferente, num ambiente de descompressão, num ambiente realmente que pode te fazer uma jornada melhor. Dentro desse conceito, a gente aproveitou um espaço importante dentro da estação para fazer um ambiente de trabalho. Aqui o usuário vai ter Wi-Fi, vai ter conectividade, as escolas vão fazer palestras aqui, vão levar os alunos para fazer um tour nessa estação, para entender um pouco mais sobre o tema sustentabilidade. Aqui vai ser o lugar onde essa galera vai sentar, na frente do professor, ver o painel digital, enfim. A ideia é que a gente realmente crie ali um polo, não só para as pessoas que utilizam no dia a dia, mas que seja um polo de visitação, né, para que a gente possa realmente multiplicar esse conhecimento. E aí são mais algumas simulações onde a gente vai trazer aqui temperatura umidade do ar, como é que está naquela estação, os carregadores de celular com energia gerada da própria estação, né? Mais um benefício para o usuário, vai poder carregar o celular dele enquanto espera o trem. A coleta de lixos reciclável, que também traz um tom diferente de comunicação, traz a consciência de reciclagem. A gente recicla muito pouco, né, no nosso país. A gente tem diversas ideias com esse espírito de reciclagem, realmente de abraçar esse pilar importante de sustentabilidade com maior organização, com maior inteligência. A calha, todas as calhas da estação, e nós estamos falando aqui de quase 200 metros de calha de estação, vão ser substituídas por calhas de captação de água da chuva. Essa mesma água vai ser reutilizada para que o consumidor possa beber ou no bebedouro, ou utilizar os banheiros da estação. Enfim, é um projeto que contempla a mobilidade. Como vocês sabem, a CPTM tem a ciclovia, que o Santander é parceiro também, né? É ciclovia da CPTM, ou é ciclofaixa que se chama, Igor? É ciclovia. Ciclovia, que o Santander também é um dos parceiros um projeto brilhante que vocês estão fazendo lá. A ideia é trazer essa acessibilidade para as bikes, seja do final de semana, o atleta, né, que usa, ou mesmo o próprio trabalhador, e de final de semana. Ou seja, vamos trazer essa experiência, deixar ela mais organizada. O bicicletário, para quem não sabe, a CPTM tem um bicicletário muito grande. Todo o transporte sob trilhos tem bicicletário na grande maioria das estações. E a gente percebe que é um hábito que vem crescendo. Nós vamos reformar esse bicicletário, trazer ele sustentável, fazer aluguel de capacete, ter energia para poder, eventualmente, carregar a sua bike elétrica. Enfim, nós estamos diante realmente de uma transformação importantíssima, nunca feita antes em uma plataforma de transportes em São Paulo e que a gente conhece. Cara, a gente desembarca aqui num negócio que eu achei genial. Conta pra gente
esse formato open source, né? Porque o Santander, quando criou esse projeto e concebeu, desde o início, é que fosse um projeto para a cidade e um projeto que a gente pudesse multiplicar para várias marcas e realmente seguir o propósito que você comentou de trazer essa experiência ao maior número de pessoas possível. Claro. O que acontece aqui, Ale, é bem simples, ou seja, para não deixar claro que isso é uma ativação pontual na Estação Vila Olímpia, isso foi pensado como uma plataforma, né? Tanto que ele chama Plataforma Estação Santander. A gente não tem vaidade nenhuma em relação ao projeto, ou seja, a plataforma Estação pode ser com qualquer outra marca. A nossa contribuição nesse aspecto, para não ser só um discurso vazio, é que todos os gastos de projeto que a gente teve previamente, executivos para viabilizar essa história, a gente disponibilizará para que qualquer uma outra marca que queira fazer algo semelhante no ambiente de trilhos possa fazer uso e, portanto, tem um desembolso menor para botar isso de pé. Nossa ideia é que a gente tenha cada vez mais estações sustentáveis, não só em São Paulo, mas como em todo o país, porque o nosso compromisso aqui é, na verdade, puxar a fila. A gente acha que se a gente, como banco, foi capaz de fazer isso no nosso entorno, na porta da nossa sede, uma série de outras empresas podem seguir o mesmo exemplo, ou até fazer em outros lugares, até por uma questão mais democrática. Hoje estamos em São Paulo, mas somos um banco nacional, e por que a gente não conseguiria explorar, fazer estações em outros modais que existem em outros municípios tão relevantes para nós? Então, assim, é importante dizer porque eu gosto muito dessa frase, assim, o rabo não abana o cachorro, ou seja, é muito legal, o projeto é ambicioso, mas ele não é pensado para morrer e parar na Estação Vila Olímpia, muito pelo contrário. E dentro desse contexto, né, a gente tem aqui as diversas bandeiras, né, que ele carrega, de ter mais verde, de ser sustentável, do reuso de água das chuvas, do novo bicicletário, da geração de energia solar. Ele é um projeto muito bem estruturado, com esses pilares que realmente podem e vão transformar a experiência nessas estações. Aqui, a gente não está falando de name right de estação. A estação continua se chamando Estação Vila Olímpia, mas é uma nova estação. É um presente realmente para a cidade de São Paulo. É realmente a transformação de algo que a gente jamais pensou, na verdade, fazer na nossa indústria, Igor. E isso nos moveu a fazer mais. Com o que o Igor comentou agora com vocês, esse projeto multiplicou dentro de casa, esse projeto tomou forma, e esse projeto nasce com uma ambição muito grande, né? Uma ambição de transformar realmente aquela linha da Marginal Pinheiros, e é nosso ponto de partida, como você falou, é um projeto que pode ir para o Rio de Janeiro, para Salvador, para Belo Horizonte, para outros ambientes, no que a gente carinhosamente tem chamado de trilhos verdes, né? Um projeto que começa com a Estação Vila Olímpia, que é a Estação Santander, e é um projeto que a gente olha e enxerga ele com uma capacidade e uma ferramenta de transformação urbana, né? A postura do Santander, que compartilhou, que optou pelo compartilhamento desse projeto e não a sua individualização, nos provoca a encontrar mais alternativas, né, dentro de uma agenda tão importante. Então, nós trouxemos hoje um projeto mais que especial. Esse projeto Trilhos Verdes, que tem o start com a Estação Vila Olímpia, mas que com o esforço de mais marcas, a gente pode fazer da linha Esmeralda, que é essa linha da Marginal Pinheiros, uma poderosa ferramenta de transformação para o nosso futuro. Serão mais de 17 estações, aproximadamente 33 quilômetros de extensão, ligando desde Osasco, aqui no meu canto esquerdo, até o Grajaú. Todas as estações, aqui a gente tem o ponto inicial do projeto, até o Grajaú, com visibilidade e fazendo da Marginal Pinheiros uma grande vitrine para que a gente possa dar mais voz para essa causa. Eu acho que esse realmente é o propósito. Somados, esse projeto, nós teremos mais de 7.000 metros quadrados de placas fotovoltaicas, que irão reduzir em até 95% o consumo de energia das estações. Serão 18.000 metros quadrados de jardim verticais, que vão contribuir
como o Igor bem disse, para o controle de temperatura das estações, com a redução do CO2 e além de deixar as estações mais bonitas. A provocação, e aí pegando um gancho, Igor, no que vocês falam muito, é para que juntos possamos construir o maior projeto de sustentabilidade sob trilhos do mundo, porque a gente pesquisou muito e não encontramos nada parecido, né? E fica aqui o convite para que marcas e empresas, junto conosco, possam contribuir com a nossa cidade e, sobretudo, com essa agenda muito importante e cada vez mais latente para nós e para a população, que é o futuro do nosso planeta. Igor, obrigado, primeiro, por trazer para a gente uma ideia inicial tão bacana, segundo, por embarcar nessa ideia, e terceiro, por embarcar e simplesmente querer multiplicar ela, não ser uma ideia onde a gente vai fazer ali um ponto isolado, como uma ação de marketing que seria super trivial. Então, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. E em breve vamos estar juntos para inaugurar essa estação lá. Obrigado. Queria agradecer vocês e queria agradecer a Suno, que é a nossa agência que ajudou demais. Brilhante. E foi feito a 4 mãos, seria injusto não mencionar. Guga, um abraço, parabéns, mais do que merecido. Igor, obrigado. Valeu. 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 Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final da nossa manhã, no final do nosso encontro. Não tem como a gente fechar sem agradecer. Agradecer a todo o nosso time de marketing, Lúcio, nosso CMO, Ju, Horvat, nossa head de marketing, todo o time de marketing publicitário, RR, Maria Helena, Cássio, uma galera que trabalhou duro para poder colocar esse evento de pé. A turma toda que está trabalhando aqui atrás, conosco, obrigado. Nossa área de tecnologia, enfim. A gente preparou um evento com muito carinho, muita dedicação. Acho que conseguimos trazer aqui no dia de hoje muita coisa bacana. Falamos de conexão, de transformação, de sustentabilidade, de como melhorar a jornada das pessoas. Falamos de conteúdo, enfim. A nossa ideia era trazer provocações e projetos inspiradores, para que vocês tenham na Eletromídia um grande parceiro de soluções. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. E acho que, para fechar, tem uma mensagem que a gente gostaria de deixar com vocês. Para a gente, o amanhã já começou. Pessoal, obrigado, beijo para todos. Valeu! Chegamos ao final do nosso evento. Essa foi a estreia do Tomorrow Eletromídia. Foi muito importante dividir com você nossas expectativas e visões para o futuro. E vai ser muito bom contar com você para juntos seguirmos essa jornada. Nosso time vai estar à espera do seu contato para aprofundar ainda mais nossa conexão. Estamos aqui prontos para inspirar e criar, em parceria com a sua marca, esse amanhã que todos nós buscamos. Até a próxima! Trajeto maçante, passo de elefante. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Don't blink, just think and link. Don't blink, just think and link. Conteúdo em formato vertical, horizontal. Don't blink. Estático, play, transforma em normal. Don't blink. Ninguém pisca, mais serviço e experiência. Ninguém pisca, benefício e oportunidade. Ninguém pisca, sem mesmice, sem inércia. Ninguém pisca, nas rotas da sua cidade. Ninguém pisca. Eletromedia Urban Connections.